dando continuidade à nossa exposição sistemática na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, nossa leitura será do verso 12 até o verso 26. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o 26. Pedir para os irmãos já projetarem aqui, por favor. Puder reduzir essa luz aqui é bom. Acho que dá para ver. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o 26, diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo ou de qualquer motivação, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos ler juntos o 21? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Meus amados irmãos, todos temos uma missão, um propósito ou um significado. Todos que estão aqui, dos menores aos maiores, como dizem por aí, dos mamandos aos caducandos. E quando ocorre normalmente uma situação de risco de morte, e a pessoa foi liberta ou recebeu um livramento de morte, quer seja de uma cirurgia complexa, delicada, que deu complicações, quer seja de um acidente automobilístico grave, quer seja de um assalto com armas de fogo e armas disparadas e nenhum projétil pega na pessoa, normalmente nós dizemos o seguinte: se você não morreu, é porque você tem uma missão ainda para cumprir. Porque o álibi à morte já tinha, mas Deus lhe poupou porque há uma missão para cumprir. Quando os jovens terminam uma faculdade e começam ali a sua vida profissional, em cultos de formatura, que eu tenho o privilégio, a oportunidade de pregar, eu sempre digo, agora começa uma nova etapa, a sua missão no mundo. E se é para jovens cristãos, como ser uma bênção e fazer a diferença como crente, nesse contexto em que nós vivemos, na profissão que Deus me destacou para fazer. Quando tenho o privilégio de celebrar casamentos, ou testemunhamos casamentos, sempre dizemos o seguinte: hoje começa uma nova etapa para esse casal. Há a missão de ser esposo e esposa, e é uma missão difícil. É uma missão para a vida toda, até que a morte os separe. Então vejam que a nossa vida está permeada desse senso de missão.
E a indagação que eu faço aqui no início desse sermão é: por que Deus nos salvou e nos inseriu neste mundo de volta? Por que que nós fomos salvos? Para que nós fomos salvos? Todos nós chegaremos à glória e prestaremos contas da nossa vida. O cristão sincero, verdadeiro, às vezes tem receio da morte porque ele não sabe se cumpriu completamente a sua missão. E o veterano apóstolo Paulo, aqui na sua missiva aos Filipenses, ele entende que não ainda. Mas quando ele escreve para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Agora eu já estou sendo oferecido por libação. Agora eu já estou preparado para efetivamente estar plenamente na presença do Senhor. E a indagação é: temos assumido a nossa responsabilidade na missão que Deus nos deu? Então, a temática dessa noite é missão do serviço de proclamação, que é comum a todos os crentes. Não escapa a ninguém disso daqui. A propagação do reino de Deus não se dá por meio somente do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, ou dessas pessoas que estão imbuídas de liderança, mas a proclamação cabe a todo crente, individualmente. Deixa eu passar para o próximo aqui. Então, eu quero extrair aqui algumas lições à luz do texto que lemos, das instruções de Paulo sobre a missão do serviço de proclamação do Evangelho de Cristo. E a primeira lição está bem evidente, especialmente versículos 12 a 14, as tribulações podem contribuir para o progresso do Evangelho. Essa noite nós vamos ter uma visão diferente do nosso sofrimento e das tribulações que nós padecemos ou ainda iremos padecer. Paulo passara por muitas lutas até chegar em Roma, o local em que ele estava em uma prisão domiciliar. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi odiado, açoitado e finalmente preso. Teve a restrição da sua liberdade. E é possível, irmãos, que os filipenses, os seus destinatários, em alguma medida tenham sido desencorajados em decorrência das perseguições sofridas pelo seu apóstolo, pelo seu pastor. E nós sabemos o quanto que a nossa carne costuma se ofender pela humilhação da cruz. Nós sabemos como é difícil, às vezes, sofrer a vergonha por causa do Evangelho. Por isso que Paulo utiliza aqui no verso 20, segundo a minha ardente expectativa de que em absolutamente nada eu serei envergonhado, inclusive na minha prisão. Até pouco tempo no nosso país, hoje o pessoal perdeu a vergonha, mas até pouco tempo nós vemos um político de cabelos brancos ser preso, algemado. Isso não existia no nosso país. E normalmente aquelas pessoas poderosas que eram algemadas e filmadas, ou elas jogavam um paletó ou um lençol em cima das algemas. Porque a algema era um símbolo de vergonha. De vergonha. Hoje perdeu-se a vergonha. Você vê aí pessoas poderosíssimas na mídia, algemadas, e elas não estão nem aí para isso. Mas Paulo diz: eu tenho certeza que em nada eu serei envergonhado. No verso 13, Paulo usa uma expressão muito recorrente em suas epístolas, em Cristo. Em Cristo, que significa, literalmente, nas atividades ou na causa de Cristo, a serviço de Jesus. Notificou que as suas algemas se tornaram célebres na promoção da honra de Cristo. E o Evangelho é esse Cristo que é o conteúdo do Evangelho. Não é o que vemos no nosso país. O que é o Evangelho no nosso país, no senso comum de evangélicos? Teologia da libertação. O Evangelho veio para socorrer os pobres e muitas igrejas se entregam a um assistencialismo apenas. A teologia da prosperidade, que é algo terrível e que deturpou a essência, o cerne da mensagem cristã. Movimentos de cura e de libertação, isso não é Evangelho. Evangelho é Cristo Jesus. Cristo é a essência do Evangelho.
Paulo menciona aí no verso 13 que em Cristo, por meio das suas algemas, preso em Cristo, todo pretório romano. Pretório vem da palavra grega pretorium, e dizia respeito a todo o palácio de Nero. Não apenas os soldados, mas toda a corte de Nero. Os magistrados, os oficiais, os assessores, os copeiros e daí por diante. Mas a guarda pretoriana, naquela ocasião, contava com mais de 16 mil soldados. E durante 2 anos em que Paulo esteve numa prisão domiciliar em Roma, dia e noite tinha um soldado algemado ao seu braço. Seja no seu sono, nas suas necessidades mais básicas, com medo de Paulo fugir, obviamente. Esses soldados cumpriam um turno de 6 horas. Eram 4 soldados por dia. E eles fizeram um rodízio durante esses 2 anos em que Paulo esteve preso ali. E veja que Paulo declara no versículo 13 que as suas algemas em Cristo se tornaram conhecidas por todo o pretório, por todo o palácio romano. Isso aqui é muito impressionante. Paulo utiliza das suas algemas para pregar sobre Jesus. Se nós formos lá no versículo 22 do capítulo 4, percebam aqui, como Paulo já estava íntimo lá naquela prisão domiciliar. Verso 22 do capítulo 4, nas saudações finais. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de quem? César. Que era um título para o imperador romano. Especialmente os da casa de César, aqueles que foram alcançados pelas minhas algemas em Cristo Jesus. Aqueles que eu tive o privilégio de falar da palavra de Deus para eles. No verso 16 nos é dito que 2 tipos de homens são incitados pelas algemas de Paulo a proclamar a Cristo. Um tipo é influenciado ou motivado por contendas, isto é, por um sentimento depravado, um sentimento completamente equivocado. Outro é motivado por um zelo piedoso, mantendo o desejo pela defesa do Evangelho. Deus, às vezes, utiliza ou realiza a sua obra admirável por meio de instrumentos perversos e depravados. E o John Piper, que é um pastor norte-americano dos nossos dias, conta que um ateu, para fazer chacota, começou a ler as obras de Jonathan Edwards na sala de aula para os seus alunos na universidade. E a intenção dele era fazer chacota com os escritos de Jonathan Edwards, que foi um dos maiores pastores norte-americanos do século XIX, do século XX. E a história conta que um dos universitários se converteu pela leitura dos escritos de Edwards. O objetivo daquele professor não era a conversão, mas era ridicularizar o Evangelho. Deus, às vezes, usa instrumentos depravados e perversos para que a sua obra se torne evidente. É isso que Paulo diz aqui nessa passagem. Mas nem por isso nós devemos considerá-los como instrumentos ou ministros legítimos ou verdadeiros. Eu confesso aos irmãos que eu tenho uma imensa dificuldade de dizer pastora, porque na Bíblia não existe isso. A liderança foi dada aos homens na igreja. E eu encontro irmãs piedosas, envolvidas no trabalho, mas eu não chamo de pastora. Eu sei que Deus as usa por sua misericórdia, vidas são alcançadas pela bondade de Deus, na instrumentalidade delas, mas não tem como eu legitimar algo que a Bíblia não legitima. O que Paulo diz é que pessoas estavam pregando por motivos errados. Não era a teologia errada, era uma motivação errada. Isso aqui tem que ficar claro. Porque às vezes quando nós colocamos em xeque a teologia da prosperidade, que está muito na mídia, às vezes quando nós colocamos em xeque o falso evangelho pregado, as pessoas dizem, não, mas Paulo disse, se está falando de Cristo, é o que importa. E nós sabemos que eles não estão falando de Jesus. Eles não estão falando do verdadeiro evangelho. Aqui é diferente. Eles estavam falando de Jesus, mas a motivação era errada.
A teologia era certa, mas a motivação era errada. E é por isso que Paulo se regozijava. Não porque eles estavam pregando algo errado, mas porque o evangelho estava sendo promovido, ainda que essas pessoas estavam movidas por sentimentos equivocados. Por isso ele fala, eu me regozijo. Ainda que eles falem mal de mim, ainda que a minha imagem fique na lama, mas Cristo está sendo falado. A essência é essa aqui. Porque heresia, irmãos, Paulo combateu com veemência nos seus escritos. Heresia, Paulo estaria condenando, mas não era heresia. Os contenciosos imaginavam que a causa de Cristo ficaria de pé ou cairia na pessoa de um indivíduo, ou seja, Paulo. Mas Deus, pela sua maravilhosa bondade e graça, deu um resultado contrário aos seus sentimentos depravados e invejosos. Quanto mais eles falavam de Jesus, mais pessoas se rendiam a Jesus. Ainda que falassem mal de Paulo, mas eles estavam falando de Jesus. O verso 12, Paulo usa uma expressão progresso do evangelho. Essa palavra progresso no grego é prokopê. Essa palavra no grego era um termo usado para designar o avanço de um exército. Isto é, seria derrubar de antemão os obstáculos, cortar as árvores, remover todos os impedimentos que acabavam a impedir a marcha e o avanço do exército. Era o avanço a despeito das obstruções e perigos que bloqueavam o caminho do viajante. O que Paulo está dizendo aqui? As minhas algemas não foram obstáculos, pelo contrário, as minhas algemas contribuíram para o progresso. As minhas algemas cortaram o mato para estimular irmãos a falarem com desassombro a palavra do Senhor, sem medo, com desassombro as maravilhas de Deus. O mesmo Deus, irmãos, o mesmo Deus que usou o cajado de Moisés, desde que ele estava pastoreando os rebanhos de seu sogro Jetro no deserto. O mesmo Deus que usou os jarros de Gideão. O mesmo Deus que usou a funda do menino Davi para derrubar o Golias. É o mesmo Deus que usou as cadeias de Paulo para promover o evangelho. O mesmo. Paulo tinha convicção que o evangelho estava acima das suas necessidades mais básicas, como a liberdade. Deve ser terrível ficar com uma pessoa algemada no seu braço 24 horas por dia, até no momento do repouso, das suas necessidades. Alguém está te vigiando 24 horas por dia. Mas Paulo sabia que a causa do evangelho estava acima das suas necessidades. Como muitos pastores dizem, ele estava preso, mas o evangelho nunca esteve preso. O evangelho estava livre. E não se entregou à autopiedade, à autocomiseração, à pena de si mesmo, por estar naquela situação. Estava com a sua liberdade restrita. Mas ele pôde, porém, ao escrever essa carta aos filipenses, ele não ressalta os seus sofrimentos. Verso 12, ele ressalta o avanço do evangelho. E chama a atenção que Paulo aproveitou aquele momento de encarceramento para escrever epístolas. Epístolas chamadas de epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Essas epístolas se tornaram imortais. Certamente todas essas correspondências contribuíram para o avanço do evangelho, a cristandade do primeiro século. E até hoje estas missivas brilham como luzeiros fortes de Deus para a igreja de todos os tempos. Essas missivas ou essas epístolas são instrumentos do Senhor para esclarecer a milhões de crentes por todos os séculos sobre as verdades atinentes ao evangelho de Cristo. Essas missivas têm edificado a igreja ao longo dos séculos. Chama a atenção aqui, preso, mas produtivo. Um homem que, em face do sofrimento, não ficou com dó de si mesmo, mas que olhou para o lado e disse, o que Deus quer que eu faça nessa condição? E ele floresceu numa prisão domiciliar em Roma, ao ponto de toda a corte de Nero conhecer quem era Jesus. Ao ponto de escrever 4 epístolas.
E a pergunta é: o que nós estamos fazendo em meio ao nosso sofrimento? O que nós estamos fazendo para Cristo em meio ao nosso sofrimento? Será que o Evangelho tem progredido por meio desse sofrimento? Essa é a primeira consideração. A segunda, e essa é muito importante também, é que além das provações poderem contribuir para o progresso do Evangelho, uma outra lição que depreendemos da passagem é o regozijo em Cristo. Isso está no verso 18, eu vou ler, que é apenas um versículo. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Daí nos versos 24 e 26, a 26 ele diz assim: mas por vossa causa é que é necessário permanecer na carne. Estou convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Veja que ele reporta a palavra do verso 12, progresso. A mesma palavra grega, prokopê. Ele aplica aqui no verso 25, progresso e gozo, exultação, alegria na fé. Meus irmãos, como Paulo poderia se alegrar em meio a tantas situações desfavoráveis e adversas? Às vezes na nossa jornada as coisas não saem do jeito que nós pretendemos e os tiros saem pela culatra, nada dá certo. Às vezes programamos um dia, nada sai do jeito como imaginamos ou da forma como imaginamos. Os nossos planos às vezes não atingem os objetivos pretendidos anteriormente. E por que Paulo se alegrava ainda preso, mesmo preso? Porque as suas tribulações, e essa era a convicção de Paulo, não eram um produto do ocaso ou do acaso. Às vezes algumas pessoas, quando estão passando por tribulações, dizem: Satanás está furioso, Satanás quer me derrubar. Em nenhum momento Paulo fala isso. As nossas tribulações não são produto do acaso, do azar, da falta de sorte, da fúria de Satanás, da antipatia das pessoas. No caso de Paulo, não era um produto de Nero, aquele homem perverso, déspota. As nossas tribulações não são por causa do ateísmo, do comunismo, ou do que venham a enfrentar, ou do que venham a inventar. Paulo não acreditava em determinismos, e Paulo não acreditava em casualidades nenhumas. Sabia que os seus algozes, as situações adversas, não eram agentes autônomos, que fazem o que quer, a hora que quer, com quem quer. Ele sempre olhou para todos estes acontecimentos sob a perspectiva dos propósitos soberanos de Deus. Sempre. Até mesmo preso. Tudo está sob os propósitos soberanos de Deus. Encarava os acontecimentos como um plano sábio de Deus para o cumprimento de um propósito glorioso, ou seja, o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho, o progresso do gozo da fé da igreja, mesmo nas suas cadeias. Então percebam, irmãos, que a alegria do apóstolo centralizava-se unicamente em Cristo e na sua soberania em conduzir todas as situações de acordo com a sua perfeita e infalível vontade. Por isso que a alegria dele não era circunstancial, era ultra circunstancial. É por isso que ele conseguia se alegrar, mesmo estando preso. É por isso que preso, ele consegue escrever uma carta como essa, que os teólogos reputam como a carta da alegria. É o escrito que ele mais fala de alegria, mas as situações não eram alegres. O time de futebol dele não tinha ganhado o campeonato ou a partida. Ele estava doente, ele estava preso. Algumas pessoas viraram as costas para ele, o abandonaram. Os irmãos sabem que lá em Roma ele tinha que pagar o aluguel da casa que ele estava preso, passou por necessidade para pagar esse aluguel. Uma das causas de escrever essa carta é porque os filipenses mandaram ajuda para Paulo. As situações não eram favoráveis. E no versículo 25, e aqui eu quero centralizar, ele se vale dessa expressão: para o vosso progresso e gozo na fé. A concepção de progresso espiritual é enfatizada nesse escrito progressivamente,
como as demais correspondências de Paulo. Este progresso significa, como diz no verso 9 do capítulo 1, crescimento no amor. No versículo 9 do capítulo 1, ele fala crescimento no conhecimento. No verso 11 do capítulo 1, ele fala do crescimento na fertilidade cristã, nos frutos. Fruto de justiça. É progressivo. E no verso 12 do capítulo 2, ele fala frutos ou progresso na obediência. Por que o progresso dos crentes é importante? E é aqui que está o pulo do gato para entendermos a alegria nesse contexto aqui. Porque não progredir para crente significa regredir. Se eu não estou progredindo na minha vida cristã, eu estou regredindo. Pode ter certeza disso. Não existe, falando de espiritualidade, uma condição estática, inerte, inoperante, parada. Isso é impossível. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos regredindo na nossa vida cristã. E o perigo está quando nós não estamos avançando. Porque a regressão espiritual, por assim dizer, produz a depressão espiritual. A regressão espiritual produz o desalento, o esfriamento, a atrofia espiritual. Isso é grave. Isso é grave na vida de qualquer crente. Por outro lado, o progresso é sinônimo de felicidade, é o que Paulo fala aqui, de gozo indizível e de glória sem fim. Paulo esperava permanecer nessa vida temporal com os seus amigos para o progresso na fé deles. E eu quero, irmãos, aqui fazer uma aplicação muito direta a todos nós. Nós temos progredido no gozo da fé, ou na fé, e uma vara de medir isso é onde nós temos investido as nossas energias, é onde nós temos investido o nosso tempo, onde nós temos investido o nosso dinheiro, as nossas afeições e o nosso entusiasmo. Falando mais diretamente, o que lhe dá brilho nos olhos? O que provoca os seus sentidos de uma forma que você fique exultante? Isso precisa ser sondado essa noite. Será que o que determina esse brilho nos olhos é um prato da alta gastronomia? Tem pessoas que não podem ver certos tipos de comida. É um carro novo que se vai comprar? É a casa nova, toda mobiliada, bem decorada, devidamente planejada? São os filhos formados e bem encaminhados em casamento? Puxa, isso me alegra muito. A promoção no trabalho, com um ganho a mais, férias em lugares paradisíacos, até inacreditáveis, se você não estivesse lá não acreditaria. O fato é que se qualquer uma destas coisas for a mola propulsora de nossas vidas, nós estamos fadados ao fracasso emocional. Pode ter certeza disso. Fadados a fracasso emocional. Filipenses é a epístola da alegria. Alegria no progresso e gozo na fé. O centro do nosso viver tem de ser Cristo. Cristo é a fonte da alegria para todos os crentes. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4 e 5, Paulo ressalta que tudo que Deus criou é bom. Por isso que nos alegramos com essas coisas que eu acabei de mencionar. Ficamos felizes com essas coisas. Porque tudo que Deus criou é bom. Mas não são em si mesmas. Elas devem ser recebidas com ações de graças. É o que nós chamamos na teologia de experimentar a cada sabor, a cada momento agradável com pessoas que amamos, a cada bem que adquirimos, experimentar pequenas teofanias de Deus. Teofania na teologia são aparições de Deus. E sempre nos locais que Deus apareceu, houve gozo, houve alegria e houve progresso. C.S. Lewis, que foi um dos maiores teólogos do século passado, aliás, do século XIX, ele destacou o seguinte, que cada alegria tem a capacidade de ser uma pequena teofania, um toque do dedo de Deus.
Cada alegria que passamos tem a capacidade de ser um toque do dedo de Deus. Somos livres para desfrutarmos as coisas criadas por causa dele, de Deus. As dádivas, as boas dádivas são vias para desfrutarmos dele. São raios da glória que rastreamos até a fonte. Por isso que se eu depositar a minha alegria nas coisas da terra, nas coisas desta vida, eu não vou ter a verdadeira alegria, porque são raios do sol. Nós não vamos ver efetivamente o sol, são apenas lampejos da glória do Senhor. E conforme o reverendo John Piper, nós gozamos de Deus em tudo, e tudo gozamos em Deus. O cristão tem que andar assim, o regozijo em Cristo. Mas além das provações poderem contribuir para o progresso do Evangelho e o regozijo em Cristo, uma outra lição que depreendemos dessa passagem, a última, é estar com Cristo é bem melhor. Estar com Cristo é bem melhor. Verso 20, minha ardente expectativa. O nutrir a esperança para Paulo não era entregar-se aos desejos carnais, mas sujeitar a sua esperança à promessa de Deus. Cristo se manifesta pelo seu corpo, ou seria manifesto pelo seu corpo. É o que Paulo diz, quer pela vida, quer pela morte. O que chama a atenção é que, a despeito das provações que Paulo estava passando, ele não tinha a menor dúvida do resultado. Aqui digamos, entre aspas, é um macete para as provações. Não tenha dúvidas do resultado das provações. Ainda que nós não recebamos uma bênção temporal, o resultado glorioso de Deus é certo nas provações que nós passamos. Romanos capítulo 14, verso 8, Paulo diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Meus irmãos, só Jesus, só Cristo, pode nos fazer felizes na vida e na morte. Só Cristo. Portanto, o veterano apóstolo se achava no espírito de contentamento. Eu penso que Paulo chegou no grau máximo de contentamento de vida cristã. Era um homem que estava preparado. A gente fala às vezes assim, temos que estar preparados para morrer. Na verdade, nós temos de estar preparados para viver e morrer. E Paulo deixa evidente isso aqui nessa passagem. Ele estava bem preparado para a morte ou para a vida. Porque a condição dos crentes, seja num caso ou no outro, é de bem-aventurança. Porque o Senhor está conosco, quer na vida, quer na morte. E Paulo sentiu uma dificuldade de escolher isso. Olha, irmãos, eu gostaria de estar com Cristo, que é bem melhor. É muito melhor. Mas é necessário que eu permaneça para o vosso progresso e gozo na fé. Então era conveniente que Paulo ficasse para edificar aqueles irmãos. E veja que a motivação de vida de Paulo não era para si mesmo. Não era para ter liberdade de novo, não era para ter a sua privacidade devolvida. Ele não desejava viver com nenhum outro objetivo em vista, senão a promoção da glória de Cristo e fazer bem aos irmãos. Sempre Cristo em primeiro lugar. Então, eu quero fechar com mais um questionamento importante. Para quem vivemos no sentido de doação? Para quem que nós vivemos? Nós pensamos muito nos filhos, desde a tenra idade até a formação. Os pais piedosos fazem tudo pelos seus filhos, para que eles tenham um futuro bom. Nenhum pai ou uma mãe piedosa se alegra de ver o seu filho sofrendo. Nenhum. Querem ver seus filhos bem, os piedosos querem ver seus filhos na fé. Irmãos, eu penso que se nós elevássemos esse sentimento em relação aos filhos, à potência, e aplicássemos esse sentimento, ou essa motivação, essas atitudes na igreja, nós teríamos uma outra igreja. É isso que Paulo faz aqui. O meu desejo
era estar com Cristo. É muito melhor. Mas, porque Paulo chegou num nível de contentamento indizível, que poucos chegam. Mas, se eu tenho de abrir mão disso, por hora, para estar com os irmãos e vê-los progredir, eu farei. Aqui é um trocadilho. Algumas pessoas falam, morrer pelos irmãos, Paulo iria viver para os irmãos. É diferente. Ele estaria disposto a viver pelos irmãos, sujeito a tantos sofrimentos por causa do Evangelho, mas para que os irmãos fossem edificados. E é isso que eu quero que nós levemos também como ponderação à luz desse texto. Temos essa disposição no nosso coração em relação aos nossos irmãos, pelos quais Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Então eu quero finalizar, irmãos, essa noite eu falei sobre algumas lições da missão do serviço de proclamação. Tudo está ligado a anunciar a Cristo nas situações mais inusitadas, mais inesperadas, mais assim, ordinárias do dia a dia, como uma prisão. Ele aproveitou a prisão para evangelizar a guarda pretoriana, toda a corte de Nero. Então as tribulações podem contribuir para o progresso do Evangelho, o regozijo verdadeiro em Cristo, a alegria verdadeira em Cristo, e estar com Cristo é muito melhor, seja na vida, seja na morte. Os filipenses tinham um real entendimento sobre o que é esse Evangelho. Eles sabiam. E quando esse Evangelho é pregado e vivido com fidelidade, é o ideal do cristianismo. E meus irmãos, o cristianismo é sempre dinâmico. O cristianismo nunca é estático ou ultrapassado. O cristianismo sempre foi e sempre será uma filosofia de vanguarda, sempre apontando para o que o mundo ainda não pensou. É o cristianismo. Temos inúmeros exemplos disso. Não é algo ultrapassado, não é algo fechado. Portanto, somente acha o cristianismo apático e sem sentido quem não conhece esse cristianismo efetivamente. E esse evangelho, do qual nós somos receptáculos, é a boa nova de Deus para a humanidade. Neste mundo onde reina a violência, a corrupção, o desespero, a confusão filosófica e a multiplicidade de conceitos religiosos, o Evangelho é a boa notícia de Deus, do seu amor e propósito eterno de salvar o pecador por meio de Cristo. E que ano difícil para o nosso país. Um ano muito difícil. Um ano que começa difícil, aliás, né? Começo muito complicado. O presidente que foi eleito internado no hospital, teve algumas complicações. O filho do presidente, com talvez algumas paira corrupção, isso pode gerar alguma dificuldade no governo. Nós vemos também os recorrentes alagamentos, desabamentos e afogamentos por causa da incompetência governamental no investimento da infraestrutura de nossas cidades, nesse período de tempestades e de chuvas. Todos os anos a mesma coisa. Cidades alagadas, pessoas desabrigadas, pessoas mortas, incompetência dos nossos governos. Em muitos lugares com situações terríveis, especialmente a cidade do Rio de Janeiro. O rompimento da barragem de represa de Rejeitos, em Brumadinho, Minas Gerais, um dos maiores desastres da história. Eles falam ali de centenas de mortos. Uma pessoa de Brumadinho mandou um áudio no grupo de pastores e falou que eram mais de 500 pessoas, e eles não têm condições de saber exatamente quantos estão perdidos, porque os rejeitos, é uma montanha de rejeitos que está sobre aqueles corpos. Essa semana, um alarme de mais 2 represas que estão na iminência de romper, pode haver o rompimento dessas represas, cidades evacuadas. Incêndio no alojamento do Flamengo, que gerou uma comoção muito grande, muitos adolescentes morreram com seus sonhos de serem jogadores de futebol. E poderíamos citar muitas outras tragédias. Um ano difícil, que começa difícil. Mas a minha oração essa noite, irmãos, é que Deus nos ajude a cumprirmos a nossa missão,
de servir na proclamação das boas novas. Essa é a missão essencial da igreja. Que não sejamos tomados pelo vitimismo, em decorrência das nossas tribulações, mas sempre pensar de que forma as minhas tribulações promovem ou promoverão o crescimento do reino de Deus. Que nisso esteja o nosso gozo, mais e mais pessoas rendidas aos pés do Redentor. Amém.